Dom Romer, o nosso catecismo, por que o Papa João Paulo II, com os bispos, depois daquele sínodo que houve lá no Vaticano, se não me engano, em 85, não é? Parece que o Papa quis fazer um balanço assim do Concílio Vaticano II, né, 20 anos depois. Por que os bispos, o Papa, tiveram esse desejo de fazer um novo catecismo? O outro ficou velho? É interessante. Esta pergunta realmente nos leva a uma questão muito essencial. A Igreja, ela apenas deve transmitir a fé, inalteravelmente, ou ela tem outra tarefa? A Igreja deve transmitir a fé para o mundo. E o mundo muda, a cultura muda. A situação histórica é totalmente nova depois da Segunda Guerra Mundial. E agora toda esta evolução da modernidade e da pós-modernidade. Então, se deve pensar realmente em dizer de novo para este mundo, para os ouvidos que são formados hoje com todo este barulho moderno, então toda esta grande loquacidade que existe no mundo, né? E dizer como dizer ao homem moderno, também à juventude moderna, a nossa fé. Nesse sentido, há uma imensa mudança que o catecismo procura realmente levar a sério a situação do mundo moderno e da pessoa, do cristão moderno, que deve, no seu tempo, na sua situação vital, entender a fé. Claro, nisto, não devemos deixar de ver, há também uma certa evolução da própria fé. A fé também pode crescer, evidentemente, que como os apóstolos no início pregaram de maneira muito global, Jesus o Mestre, o Senhor, mas cada vez mais tentaram explicitar isto, não uma nova fé, mas uma fé mais explícita. Aquele que não só nasceu Deus, nasceu homem, não, este Deus, homem, crucificado e ressuscitado. E finalmente, já São Paulo e São João, temos tudo visto em diversas expressões, a humanidade, quem é batizado, quem tem fé, está incluído neste imenso drama divino que Jesus viveu na existência humana. Assim, a nossa vida humana, de certa maneira, se define a partir de Jesus. Mas isto vale não só no tempo, 2000 anos atrás, vale hoje, no século XXI, no terceiro milênio. Como é que nossa vida pode ser assumida pela vida de Jesus? O outro catecismo, ele foi feito em 1566, mais ou menos, né? E só foi refeito agora, em 1992. Quer dizer, ele sobreviveu dirigindo a catequese da igreja por mais de 400 anos. O senhor acredita que esse também vai ter uma vida assim tão longa? Veja, não sou profeta, mas eu devo dizer duas coisas. Primeiramente, como hoje as coisas são muito mais rápidas. Certo. Não me surpreenderia se alguém dissesse este catecismo não vai levar 4 séculos, mas só 100 anos, e o Papa vai dizer de novo, reformular para esse mundo moderno, ou mundo nervoso que vai surgir, quem sabe. Mas é uma coisa interessante, que mostra também um pouco essa dinamicidade. Enquanto existia o catecismo romano, aquele do Concílio de Trento, existiam pelo menos 2 ou 3 outros catecismos totalmente embebidos pela doutrina daquele. Um que tinha surgido um pouco antes, do Pedro Canisius, um jesuíta, que durante sua vida já, seu catecismo alcançou 134 edições. Beleza. E mais tarde outras tantas. Ele é considerado, graças ao catecismo, o novo apóstolo para a Alemanha. O primeiro era Bonifácio, que converteu os alemães. Ele realmente refez a vitalidade da igreja na Alemanha com seu catecismo, que não é exatamente diferente daquele do Concílio de Trento, a mesma doutrina, apenas ele diz para os alemães, numa língua já alemã. E o outro, um romano, o catecismo do cardeal Bellarmino. Ele também editou o catecismo antes de ser editado aquele do Concílio de Trento, e o catecismo de Bellarmino alcançou quase 600 edições.
Então, enquanto depois, claro, o Catecismo Romano foi editado, reeditado, também esses catecismos são um pouco mais práticos. Também tinham sua multiplicação. E aí temos um ponto que o Papa João Paulo II diz ao editar o Catecismo Novo. Esse Catecismo Novo tem uma das finalidades nisto, de sugerir às conferências episcopais ou aos bispos de editarem catecismos adaptados, locais, que falam mais linguajar da China, ou da Argentina, ou dos Estados Unidos, ou do Brasil. Sim, perfeito. Então, assim, os catecismos que surgem têm o dever de comparar as linhas mestras do catecismo da Igreja Universal e para não se perderem só em coisas quaisquer. Agora, Dom Romer, a gente percebe que o catecismo ele tem uma estrutura assim, bem definida e até certo ponto sólida, né? A gente percebe que esse catecismo novo ele tem a mesma estrutura do catecismo antigo, aquelas 4 partes, né? Por que essas 4 partes assim são tão importantes na doutrina da Igreja ou na formação do povo? É verdade, é essencialmente igual. O Catecismo Romano de Trento diz na primeira parte credo, segunda parte sacramentos, terceira a vida cristã com os mandamentos e quarto a oração. Essas 4 partes são retomadas no Catecismo que João Paulo II editou. Crer, celebrar, como diz o Papa, liturgia, crer, se a fé é tão bela, vamos celebrá-la. Terceiro, não basta celebrar a fé, vivê-la. Como é que um pai de família, como uma mãe, como uma criança, um jovem, um profissional vive sua fé. É a parte da moral católica. Moral e o testemunho. E quarto, no silêncio da sua vida, orar, rezar, adorar. Que beleza. Vamos conversar sobre cada uma dessas partes. A primeira parte é a parte, assim, digamos, mais dogmática da fé. É a parte do conteúdo doutrinário. Em termos, assim, de que a estrutura da nossa fé. Pode-se dizer assim, segue em grandes linhas o credo que rezamos no domingo na missa, em grandes linhas. Mas, evidentemente, não apenas repete isto, fala isto para o mundo moderno. E por isto, há uma coisa que não encontramos nos catecismos anteriores, uma coisa muito bela. O catecismo desenvolve com um estilo muito agradável, mas com pensamentos exigentes, para gente que tem certa cultura, um pensamento que é a fé cristã, não apenas colocar positivisticamente é isto, aceita. Não. A fé cristã encontra na pessoa humana algo muito interessante. E o mundo moderno tem uma certa sensibilidade para isto. Isto é,